Voltamos para mais uma aula do nosso curso de redação. Hoje vamos trabalhar aspectos gerais de redação, algumas dicas importantes, que a gente considera importantes, modelo de conclusão e falar sobre a nossa última atividade. No caso, a última não, a última é 9 e 10, né? Hoje não vamos falar da atividade 8, a 9 e 10 já fizemos aqui. Tá, já comentamos aqui. Tá? Mas tem muita gente que não fez a atividade 7, que fala também de uma redação completa. Beleza, pessoal? Então vamos lá, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai aqui postando a nossa aula. Pessoal, tem 3 vagas ainda no nosso curso de redação de gramática, começa semana que vem. Tá? Esse vai ser um curso de 50 horas, acaba dentro do mês de agosto ainda, tá? Então, hoje tem 197 inscritos, esse curso para 200 vagas. Então, 3 vagas, conhecer alguém que queira fazer, tá? Pode divulgar. Ou quem não fez ainda, está esperando alguma situação, então faça, acho que até o tema, acabar a aula que já deu 200, tá bom? Curso de redação e elaboração de textos, professor André, professor Sandro. Tá? Hoje nós vamos falar sobre um aspecto importante. Eu já comentei aqui, mas hoje nós vamos detalhar o assunto. Nós vamos falar sobre título na redação. Então, o título é responsável por chamar a atenção de quem vai ler, resumir o assunto do qual se trata. Ele é obrigatório ou não? O título pode ser o diferencial do seu texto. Existem aspectos gramaticais que devem ser respeitados, que devem ser observados. Para começar, uma pergunta importante. O concurso exige título? Sim. Tá. Se a resposta for não, eu não aconselho a colocar título. Tá. Mas geralmente o concurso exige título e ainda pede lá, dê um título sugestivo à sua redação. Bom, então se é não, não precisa colocar, então não precisa nem falar. Agora, se exige título, tá? Sim. Então, alguns aspectos importantes que o tio vai trazer para vocês aqui, tá? Ele deve conter poucas palavras, de preferência sem artigos, tá certo? Sem artigos, sem o, sem o a, sem o um, sem uma, tá? Já perceberam que em manchetes de jornais os artigos são raramente utilizados? Prestem bem atenção a partir de hoje, isso que eu estou falando para você. E a letra maiúscula deve ser somente na primeira palavra do título, com exceção dos nomes próprios. Certinho? Então, o uso das iniciais maiúsculas, elas seguem as regras normais. Então, não coloco tudo em letra maiúscula e nem só na primeira. Eu tenho que ser o nome próprio, ser o nome de um topônimo, é o nome de uma ciência, deve ter letra maiúscula. Tá? Ele deve ser centralizado no meio da linha, tá? Às vezes é um espaço para título, às vezes não. O título é a síntese do tema. Um título bem trabalhado pode fazer o corretor notar que você entendeu perfeitamente a proposta. Por isso, use a simplicidade, faça um título em que o tema fique claro. Eu vou dar alguns exemplos de temas, de títulos, tá, no finalzinho desses slides aqui. Algumas pessoas preferem usar o título antes do texto, tá? Fazer, escolher, para servir como guia, mas nem sempre isso dá certo. Pode ser que ao longo do texto você acabe mudando o foco e o título perca um pouco o sentido. Para evitar que isso aconteça, uma sugestão é fazer o título sempre depois que o texto estiver pronto. Tá? Assim, você pode se basear nele para definir exatamente qual a frase se encaixa naquilo que você escreveu. Nada de frases longas, pessoal. A primeira regra é fazer um bom título. Ele deve ser curto. Mínimo 3 palavras. Tá? Evite que o tamanho da frase seja maior que a metade da linha. Então, de mínimo 3 palavras e não mais do que a metade da linha. E evitar o uso de artigos. O verbo é opcional. O que é opcional?
Quando eu falo que verbo é ação e ação tem que ser durante o texto, eu sugiro que evite verbo no texto, tá? Então, o título não precisa necessariamente ser uma oração completa. A oração tem que ser sujeito, predicado. O predicado tem que ter o verbo, tá? Desmatamento é o pior crime contra a natureza. Pode também ser uma expressão sem verbo, o problema da reforma agrária, tá? Você falou que não pode usar o artigo, a gente não aconselha, tá? Apesar de resolver o problema do título longo, pode ser perigoso, é preciso que você consiga sintetizar o tema, mesmo sem verbo, tá? Na dúvida, aposte no que aparecer mais fácil na hora, tá? Então, colocar o título com 2 pontos e uma explicação, como os vários modelos que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, é mais fácil. Tá? Jamais use o tema dado pela banca como título. Isso aqui eu corrigi redação do Enem, 40% das pessoas repetiam o tema. É uma falta de criatividade, você já começa perdendo ponto. Uma redação dessa não passa de 6, tá? Que repete o título. O tema como título. Tá? Fuja de lugares comuns, chavões, frases prontas e gírias. Usar a criatividade é o oposto disso. Então, eu vou dar um exemplo de lugares comuns, de chavões, daqui a pouquinho. Agora aqui, ponto final, letras maiúsculas, linha em branco. Tá? O que a gente pode falar em relação ao título desses três temas aqui? Tá? Pode usar ponto final? Tá, o título normalmente não tem ponto. Mas, se for uma oração, ou seja, se tiver verbo, tá? Você deve usar o ponto final. Se for uma expressão sem verbo, não usa ponto final. Tá certo? O link de inscrição do curso, pessoal, no mesmo local que vocês escreveram para esse nosso aqui, tá? Lá no curso Zegov. Devo usar a letra maiúscula em todas as palavras? Não, tá? O título, você deve escrevê-lo como se estivesse escrevendo uma frase normal, usando a maiúscula apenas em palavras que exijam, tá? A letra maiúscula, como nomes próprios, por exemplo. Devo pular uma linha depois do título? Depende. Pular a linha deixa o texto esteticamente melhor, mais bonito. Mas não é obrigatório, especialmente se o limite de linhas for pequeno. Certo? Tem que tomar muito cuidado. E se tiver um espaço para o título, aí não deixa linha em branco. Se ele colocar de 1 a 30 e pedir título, tá? Se você quiser deixar uma linha em branco, mas tem que tomar cuidado. Você só vai deixar essa linha em branco depois do rascunho, você perceber que dá para deixar essa linha em branco. Só que ela não conta, tá? Ela não conta essa linha em branco. A primeira coisa que o avaliador tem que fazer é contar as linhas preenchidas e descontar as em branco. Perfeito? Repetiu aqui. Qual tipo de letra que deve ser utilizada no título, pessoal? Tá? Os editais dos concursos geralmente não estabelecem a obrigatoriedade de letra cursiva, tá? Mas deve ser legível. Tem um concurso que eu conheço que é da Marinha Mercante, que proíbe a letra de forma. Mas se você for escrever com letra de forma, pessoal, tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado, eu abri aqui, perdi, tá? Que as iniciais, as maiúsculas, têm que ser letras maiores, eu tenho que saber que são letras maiúsculas, tá? Alguns exemplos de títulos que eu trouxe aqui para vocês, tá? Todos nós somos corruptos. Eu coloquei entre aspas que é uma frase de efeito, tá? Interpreta-me ou te devoro. Orçamento participativo, 2 pontos. Bacana isso aqui. Caminho para a cidadania. O Brasil de todos por cada um. Isso aqui são todos títulos. Progredir é a ordem. Tá? Ponto de exclamação. Tem um verbo aqui também, né? Cidadão ativo, 2 pontos. País de todos. Então, com 2 pontos, fica mais fácil, acredito eu, que fazer o tema, o título, né? Igualdade, 2 pontos. O esteio da diversidade.
Esporte, poderosa ferramenta. Inclusão através do esporte. Lei boa é lei cumprida. Tá, faltou um pontinho aqui porque tem verbo. Alguns exemplos, assim, só para chamar a atenção de vocês. Tá? Alguns elementos. Tá, agora já falando da redação. Pessoal, alguma dúvida sobre título? Alguma dúvida sobre título? Marcelo, se não tiver verbo, perde. Tá? Não vai perder tanto ponto assim, né? Beleza? Elementos que impactam, você vai perder ponto se você não colocar o título e for pedido. Daí você perde ponto. Você deixou de cumprir alguma coisa que o avaliador pediu. Tá? Então, elementos que impactam na redação de um bom texto. Tá? Não, ele não conta. Não conta se tiver aquele espaço para o título, tá? Se não tiver espaço, ele é a primeira linha preenchida. Tá? A frase tem que tomar muito cuidado, pessoal. Na hora que você terminar o teu rascunho, você procura se toda oração tem o seu sujeito. Certinho? Cuidado com as palavras que causam sonoridade, não é um poema, né? Então não tem que rimar. Prestem bem atenção aqui. O pronome relativo é a conjunção integrante de que. A gente tem a mania de colocar que para tudo. Tá? A gente chama de queísmo na redação. Tomem cuidado com o uso excessivo do que. Tá? A conjunção pois, eu tenho mais um exemplo aqui para frente, tá? Que você você faz uma afirmação, tá? O pois, você vai ter que seguir falando sobre essa afirmação que você já fez, não pode mudar o assunto. Advérbio onde, olha, eu vivo falando isso aqui, a banca até manda a orientação. Onde a ideia é de lugar, pessoal. Onde a ideia é de lugar. Então, onde lugar fixo, onde você mora, aonde você vai. Então, se você colocar onde dentro do texto, esse onde tem que estar substituindo um lugar fixo ainda, tá? Então, tomem cuidado. Tem questões de concurso já recorrer quando aparece onde sem ser lugar. Mas só para orientar a banca, né? Porque eles não vão anular a questão por causa disso. Poluição gráfica. Uma coisa que conta ponto é a apresentação, pessoal. Tá? O onde eu coloco na redação, Gabriel, mas se ele for necessário, né? O que quando ele for necessário. O onde só quando ele estiver dando ideia de lugar. Mas se ele não for lugar, não pode ser onde. Pode ser o qual, pode ser que, pode ser cujo. Isso depende do verbo que rege, tá? Do verbo que vem regendo. Tá certo? Generalização. Lugares comuns, modismos, chavões. Nos dias de hoje, evitem isso, tá? É que eu tenho mais alguns exemplos sobre isso mais à frente. O uso do imperativo. Você não pode dar ordem, tá? Principalmente para o avaliador. Os verbos no presente, evite os verbos no pretérito também. Tá certo? Marcas de oralidade. Então, quando você está escrevendo uma redação, você não está na roda de amigos, você não está no bate-papo. Um exemplo, pra é para. Tá certo? Você perde ponto com marcas de oralidade. E daí, oralidade, você não está seguindo a norma culta. Tá? Evite os pleonasmos, elo de ligação, entrar para dentro. Tá certo? Aquilo que a gente fala no dia a dia, tem que tomar muito cuidado. Onde é que a gente vê isso aí, pessoal? Onde é que a gente percebe isso? Tá certo? Na hora que a gente faz o nosso rascunho, a gente lê. E vai escutando o que você está lendo. Tá? Lê em voz baixa, mas é interessante. Uso de aspas. Tá? Uso de aspas, quando a frase não é sua, a palavra não é sua, quando quer dar um destaque, uma palavra é de uma língua estrangeira, deve ser o uso de aspas. Professor, por que eu não coloco entre parênteses? Parênteses é um sinal de pontuação. Eu colocando entre parênteses, aí eu estou usando duas vírgulas. Se eu colocar dois travessões, é a mesma coisa que usar duas vírgulas. Uso de etc. Evite. Porque etc. está dizendo que você está faltando um pouco de argumento. Tá? Também colchetes não, tá? Chaves, colchetes, tá? Então,
evite, que isso é sinal de pontuação. Tá? Deve ser simples o vocabulário, tá? Uma dose adequada de adjetivos. Adjetivo, tá? Ele dá a ideia de narração, né? Quando começa a adjetivar muito o substantivo. Generalização. Então, agora eu vou explicar algumas dessas que eu já passei aqui. Tá? Sempre, nunca, todas as pessoas, evite isso. Tá? Sempre, nunca. Como é que você afirma? Você vai explicar por que é nunca, por que é sempre, por que é todos? Não. Frases feitas. Nos dias de hoje, a população precisa se conscientizar. Isso aqui, colocar na conclusão, tá certo? Evite. Futuro melhor para as próximas gerações, governantes corruptos, pensar positivo. Tá? Isso aqui é muito genérico. A esperança é a última que morre. Pelo amor de Deus, terminar uma redação assim, o vereador manda você voltar para o próximo concurso, né? E outra, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um concurso da prefeitura em 2016. Essa semana passada ainda estavam nomeando, vocês viram que vão nomear de educação física, acho que mais de 60. De letra eu sei que são 10. Mas percebam que os nossos concursos nomeiam muita gente, porque para português eram 35 vagas para meu cargo de português. Chamaram até os 160 agora, é mais de 4 vezes. Tá? O pessoal de pedagogia não tem mais gente para chamar. Então, deve ter muita vaga. Tá? Então, fiquem atentos. Tá? Que, quando chama... Essa é a última chamada do concurso. Depois disso, é só o próximo, né? Então, um exemplo. Amanhã é a nomeação das últimas... Um exemplo da Federal, a FMS. Amanhã vai ser a posse dos últimos classificados. A partir daí, já está autorizado o concurso. O pessoal já vai começar. Da prefeitura, Marlene, tá? Semana passada chamaram uns quantos. Tá? Olha, arrecadar, a gente tem que tomar meio cuidado, né? Porque no último concurso, o pessoal não passou na prova. Foi uma prova muito difícil? Foi, mas vão ter que abrir outro agora para completar aquelas vagas. E, para vocês terem uma ideia, a lei 8.112, que trata dos servidores públicos, isso na Constituição também, a inscrição do concurso, tá? Ela é feita para custear o concurso. O Estado ainda paga, além da inscrição que vocês pagam, o Estado ainda paga para o órgão fazer o concurso. Então, não acreditem que o concurso é para arrecadar. Não é. Tá? Não sai tanta grana assim. Multiplica 10 mil inscritos, 100 reais inscrições. 1 milhão? Não faz diferença para ninguém 1 milhão, tá, gente? Então, o concurso, quando abre, tá certo? Até para vocês saberem, não vai para ninguém o dinheiro. O dinheiro é para a banca que está fazendo o concurso. Além do dinheiro da inscrição, o Estado, o poder público ainda paga para a banca fazer um concurso. Então, eu ouço falar isso aí, eu vi agora, li aqui, né? Não arrecada, ninguém fica rico com dinheiro de concurso, tá? Fiquem bem tranquilo. Tá bom? Eu vi hoje uma notícia que vai ter do Estado também, né? Então, deve acontecer. Tá? Deve acontecer. Olha só, gente. A lei, no Estado, tem uma lei do Ióffice Domingos. Ele não é, que ele lançou, ele não é mais político. Ele está entre nós. Tá? A lei federal não obriga a chamar todos os aprovados dentro das vagas. Certinho? Então, são 10 vagas. A lei federal obriga a chamar os 10? Não. A lei estadual, em concurso do Estado. Então, o município não segue o Estado. Tá? A lei do Estado obriga a chamar todos dentro das vagas. Tá certo? São 10 vagas, tem que chamar 10. Mas nunca. Um exemplo, no meu cargo tinha 35, chamaram 160. É muita gente a mais. Tá certo? Então, pedagogia chamou, acho que todos que passaram, todos que tiraram a média foram chamados. Mas não é obrigado a chamar. Se são 10 vagas, não é obrigado a chamar o 11º. Não é obrigado a chamar o 11º. O que o pessoal recorre? São 10 vagas.
Aí chama os 10, tem o 11º. Mas em vez de chamar o 11º, ele contrata alguém por serviço temporário, o pessoal tem que entrar na justiça e tem ganho. Tá certo? Tem ganho essa tal. Mas a obrigatoriedade não existe, só dentro das vagas. Então, você fala, eu passei no concurso até hoje não me chamaram. Você ficou 500, eram 50 vagas. Então você não passou, você está se enganando. Tá certo? Vocês têm uma ideia no governo federal, os concursos são assim. O cargo tem uma vaga, eles homologam 5. Se o 6º lugar tirou 9, ele é reprovado. Só homologam 5, só aqueles 5 podem ser nomeados. Um exemplo, o nosso também, do estado, do município, acho que em português chamaram 228 se eles corrigiram as redações, né? Quem foi aprovado em redação ficou classificado. Eu acho que sobrou pouca gente que passou na prova com a nota mínima e passou na redação que não entrou. Tá certo, pessoal? Então, não é obrigado a chamar. Então, eu vejo um monte de gente entrar. Ah, professor, se tiver aprovado o último concurso, pode abrir outro concurso? Pode. Mas só pode chamar o pessoal do novo concurso depois que acabar a lista ou encerrar o último concurso. Tá bom? Um exemplo de artes, né? Eu falo educação artística, o pessoal vai me bater. De arte, eu acho que só teve desse concurso 2 chamadas. Eles poderiam ter feito um concurso e abrir vaga para artes, mas não fizeram. Então, o pessoal de artes fica esperto que a hora que abrir, vai abrir muita vaga, porque não conseguiram preencher as vagas. Uso de aspas, foi só uma pergunta que eu respondi aqui, tá, pessoal? Então, o concurso não é para ganhar dinheiro, porque não dá tanto dinheiro assim. Tá? Se você colocar que um fiscal ganha R$ 200 para ficar lá a manhã inteira, cada sala tem 2 fiscais, tem que pagar o aluguel das salas, tem que pagar os professores que fazem as provas. Então, a inscrição é cara? É cara, mas mesmo assim, ninguém consegue enriquecer com as inscrições de um concurso. Tá certo? Então, geralmente é usado. E o lucro da banca, né? A banca não faz o concurso de graça. É que nem a gente não dá aula de graça, né? Então, a banca que faz o concurso, ela tem que ter o lucro dela. Tá. Onde é que eu devo usar as aspas? Em citações, neologismo. O que é neologismo, professor? Você vai inventar uma palavra para explicar alguma coisa, você coloca entre aspas para o avaliador saber que você não está usando a linguagem informal, que você não sabe que você escreveu uma palavra que não é daquela maneira que se escreve, porque ela não existe ainda. Expressões populares, estrangeirismo. O que é estrangeirismo, professor? Uma palavra de língua estrangeira, certo? Então, até a internet, é que ela já portuguesou, né? Algumas, WhatsApp, eu colocaria entre aspas. Por quê? Porque não portuguesou. Eu não achei dicionário, se alguém achou, até me fale. Tá certo? E palavra empregada com sentido de ironia. Deixa eu explicar o que aconteceu com uma aluna minha. Ela fez a redação, tá? Ela fez a redação para o Enem. E falou, acho que de manifestações que fizeram contra a antiga presidente. A guria está até formando, então faz uns 5, 6 anos isso. E que chamavam, tá, ela por uma palavra pejorativa. Eu não vou nem falar aqui porque está gravando. Tá? Só que ela colocou entre aspas. O avaliador percebeu que não eram delas as palavras. Ela estava apenas expressando alguma coisa que já falaram. Então, o que acontece? Ela tirou 960 na redação. Tá certo? E tirou notas boas nas outras. E a mãe vai fazer medicina. Ela não quis fazer medicina. Fez outro curso. Olha, o que acho errado é não corrigir todas as redações dos aprovados. Só corrigem dos 100, por exemplo, se é 100 vagas. Não, olha só. Eram 30 vagas, eles corrigiram 8 vezes. Tá? Acho que corrigiram 240. Acho que é 8 ou 7 vezes a mais. Tá certo? Até pela nota, eu acho justo. Assim, corrigir. Se vai corrigir todas, o concurso que eu fiz da FUNAI eram 7.200 inscritos no meu cargo. Tinham 20 vagas. Eles só corrigiram de quem tirou 5 na prova. Sabe quantos tiraram 5 na prova? Só 200. Eles corrigiram só as 200. Tá? Concurso militar, eles corrigem só quem ficou
3 por 1. São 300 vagas, eles corrigem 900. Tá? Então, tem redação que pode ser excelente. Você não passa. Pra vocês terem uma noção, o peso da redação, pessoal, que eu falo desde o primeiro dia, é sério. Concurso, a redação, você tem que tirar... Esse concurso do município foi 5. Mas olha só, a prova tinha 60 questões. Você fazia 60 pontos. E a redação valia 100 pontos. Tá? A redação valia 100 pontos. Então você podia somar no máximo 160 pontos. Certinho? Então tem gente que estava em 18º, acho que 19º, o colega meu ficou, na prova escrita. Na prova escrita. Na redação, acho que ele tirou 6 e pouco, ele foi lá para 100 e tal. Tá? Ele perdeu na redação. Tá, professor, pois não. Eu não entendi. Eles vão corrigir a redação só dos que estiverem dentro das vagas? Não. Se são 30 vagas, eles vão corrigir 240. É esse exemplo. Eles corrigem o número 8 vezes o número de vagas. Ok. Tá bom? E outra, tem muita gente que não vai tão bem na prova e vai bem na redação, passa todo mundo. Eu não sei se eles vão corrigir essa pontuação da redação, que foi muito alta. Tá? Então, se a prova valia 60 pontos, a redação valia 100 pontos. Pra vocês terem ideia, então você tirava 8 na prova, né? Ou seja, 48 pontos, mais 100 pontos da redação, 148 pontos. Aí você ia para a prova de títulos. A pós-graduação vale 1 ponto. A pós-graduação equivale a uma questão da prova. Mas se eu não tivesse apresentado o meu certificado, né, diploma, né, de pós-graduação, eu teria sido nomeado 2 anos depois. Tá certo? 2 anos depois que esse dia eu conferi. Se eu não tivesse apresentado o meu certificado de pós, ao invés de ser nomeado em 2018, eu entraria em 2020, o ano passado. Tá certo? Professor, pois não. Nesses concursos em Campo Grande que o senhor fez para a área do senhor, era só uma pós-graduação ou poderia ter mais pós-graduação e contaria como mais ponto? Tipo... Cada concurso é um concurso, tá? Acho que você pode apresentar uma pós, um mestrado e um doutorado. Só que assim, o que vale é a prova, tá? A prova, né? Prova de professor da federal. O título tem um peso enorme. Para nós é mais para desempatar, tá? Mas eu fiz o Detran em 2011, a pós também. Eu ia ficar em 7º. Com 1 ponto da pós, eu fiquei em 5º e fui nomeado. Então, quem tiver título, apresente. Tá certo? O bom da prefeitura foi aqueles cursos de 15 horas, 30 horas, tá? Eles não contaram, porque muita gente comprava, não fazia o curso, né? Até esse dia tem gente sendo demitida da Polícia Civil por causa desses cursos de títulos. Eu acho interessante. Outra graduação, uma pós, um mestrado, uma pós-graduação, tá? Um doutorado, é isso que vale ponto. Tá certo? Mas quem tem, apresente. Porque que vale uma questão na prova, mas na minha nomeação foram 2 anos. Aí tu multiplica 2 anos pelo nosso salário. Vamos lá, gente. Parágrafo de conclusão. Então, nós fizemos uma redação o assunto, a atividade 7, tá travando? Tá me escutando? A atividade 7, eu pedi para fazer uma redação, mas você podia colocar a conclusão, apenas uma retomada, uma síntese, tá? Agora, essa é a redação da atividade 8, para quem não fez ainda, para quem já fez, tranquilo, mas é só para saber como vocês estão nesse quesito, tá? Até para testar os nossos conhecimentos. Eu quero que tenha uma proposta de intervenção. Tá? A redação pode ser uma retomada da tese, a gente já fez na redação, a atividade 7, quem não fez, a faça, por favor. A atividade 8, eu quero uma redação completa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a conclusão vai ser uma proposta de intervenção. Acho que eu vi que 20 e poucos fizeram lá, né? Tá? Uma proposta de intervenção.
E o que deve ter nessa proposta de intervenção? Guarde esse resuminho aqui, pessoal. Tá? Senão a gente vai colocar lá nas atividades de vocês. Sandra, quer falar alguma coisa? Por que você levantou a mão aí? Sandra Briltes? Pode, Vanessa, ou deixa essa mesma, mas eu gostaria que tivesse a proposta de intervenção. Faz a mesma e só troca ou deixa as duas que eu corrijo as duas lá, tá? Faz o parágrafo de conclusão diferente, eu corrijo as duas, tá bom? Sim, Marlene, a gente está colocando as observações no feedback, a gente está tentando ajudar vocês. Então, ação, o que eu vou fazer para resolver aquele problema? Tá certo? Agente, quem vai fazer? Quem pode resolver o problema? Efeito, por que eu preciso fazer isso? Modo, como eu vou fazer? Então, olha só, o 1, o 2 e o 4 são obrigatórios, o 3 é para complementar. Mas tem que tomar cuidado para não ficar muito extenso o parágrafo da conclusão. Então, eles exigiam 2 ações pelo menos, tá? No parágrafo de conclusão. Agora, é uma ação, mas bem detalhada, tá? O item 5 aqui, ó, tem que ser bem detalhada essa proposta de intervenção. Então, vamos lá. O que vai fazer, quem vai fazer, como vai fazer e bem detalhada essa proposta de intervenção. Não é só colocar para o governo fazer. O governo deve fazer isso, pronto. O governo deve criar mais escolas, ponto. Tá? Mas para que ele vai criar mais escola? Como? Que público que ele vai atender? O que vai apresentar de melhora? Tá? Então, onde é que não é só criar? Então, as propostas de intervenção, as ações que a gente vai sugerir, tem que ser algo que possa ser realizado. Tá certo? Que possa ser realizado. Pode deixar, Elisabeth, a gente vai dar exemplo então, tá? Professor. Isso aqui eu vou colocar. Oi, pois não. A atividade 6 é para fazer somente uma introdução ou tem que fazer a conclusão? 6 é a introdução. 6 é a introdução. 7 e 8, uma redação completa. A 7, a conclusão, eu quero que vocês façam uma retomada. Sim. E a 8, a conclusão, eu quero que vocês façam uma proposta de intervenção. Certinho? Entendi. Aqui é o que eu... Beleza, filha. Aqui é o que eu prometi para vocês. Tá? Uma máscara de redação de um tema polêmico. Então, aqui o avaliador, ele quer que você seja mais incisivo. Ele quer que você... Você tem que tomar posição, mas aqui ele quer que você tome uma posição mais forte. Então, nós vamos usar essa máscara aqui, para fazer essa redação que eu estou passando hoje, da atividade 8. A gente voltando, no intervalo já abro, a gente entra lá e eu mostro. Certinho? Então, a introdução, todos sabem. Então, é um tema de conhecimento geral. Muito se discute, eu gosto muito de colocar essa introdução, porque muito se discute. Comenta-se com frequência. Muito se discute a importância do. Aí vem o tema generalizado. Ponto. É o primeiro período. O segundo, embora muitos acreditem que, tá, é o ponto de vista que você não defende. Tá certo? Você vai bater em cima disso aqui. É um tema polêmico. Tá certo? Já vou colocar no grupo essa máscara, tá? O que se nota, percebe-se que daí é o ponto de vista que você vai defender. Então, preste atenção aqui. Voltando na introdução. Isso que vem em itálico são termos que vocês vão usar. O barra, que você pode escolher. Ou todos sabem, muito se discute, comenta-se com frequência, muito se discute a importância do. Então, vai ser uma dessas expressões. Do, aí você vai colocar o tema que você não defende. Ponto. Embora muitos acreditem que, agora o ponto que você defende. Tá? O que se nota, percebe-se que, beleza? Daí, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Alguns argumentam que, tá? Você vai reescrever o ponto de vista que você não defende, com outras palavras. Para eles, você vai botar o argumento dele.
de fato, realmente, tá? Você vai esclarecer. Basta observar como exemplo. Então, aqui, você vai ter 2 parágrafos, tá? 2 parágrafos de desenvolvimento. Um, você vai falar do ponto que você não defende, e o outro, no entanto, porém, por outro lado, em contrapartida, o que se observa é que aí você vai afirmar aquilo que você defende com as suas argumentações. Uma razão para isso é, tá? Você vai apresentar um argumento a favor do seu ponto de vista. De fato, você vai explicar, tá, esse teu ponto de vista. Basta observar, você vai dar um exemplo desse teu ponto de vista. Tá? Além disso, tá, então você vai apresentar um segundo argumento e vai esclarecer esse argumento. Então, o parágrafo que você vai falar, tá? Você vai falar defendendo o teu ponto de vista, ele tem que ser maior que o anterior, né? Tem que apresentar mais argumentos para convencer o seu leitor. Tá certo? Assim, tá? Agora a conclusão. O ponto de vista que você não defende, mas, porém, todavia, entretanto, o ponto de vista que você defende e a tese. Tá sendo assim, cabe, tá? Daí que você vai dar a solução do problema, tá? E lembrando que a solução deve ter o quê? Voltando aqui, deve ter ação que deve ser tomada, quem vai tomar essa ação, a maneira, para que serve, e bem detalhado. Então, essa máscara aqui, eu já coloco para vocês, tá? Eu já coloco para vocês. Agora aqui, pessoal, a gente vai falar sobre citações, tá certo? Não é só a gurizada que vai fazer o Enem que vai citar no texto, vai usar a palavra de outras pessoas, de outras autoridades no texto, certinho? É um recurso importante para dar base às suas ideias, argumentos, fundamentando a sua tese e conferindo credibilidade à sua redação. Além disso, elas enriquecem seu texto, mostram que você tem repertório cultural, tá certo? Então, você não vai colocar de acordo com o fulano de tal do podcast tal. Não, tá não. De acordo com... Até minha filha briga com o Felipe Neto. Não faz isso, tá? Por favor. Tá? Então, são pessoas que realmente são personalidades nos seus assuntos. Paulo Freire, na educação. Eu vou dar alguns exemplos de citação. Mandei hoje no grupo para vocês viram? Tá? Bacanas aquelas citações. E não use a mesma citação para todo o texto, pessoal. Não use a mesma citação para todo o texto. O avaliador percebe que você está chutando. Na dúvida de como foi a citação, não a faça. Tá? Elas não são obrigatórias, mas ao utilizá-las você demonstra a quem corrige, tá, que você tem intertexto, ou seja, você consegue casar o teu texto com outro texto, tá? Bom, eu mandei 2 aulas hoje, mas são aulas que eu gravei para outro curso, um curso de oficial, aí em outra escola. Eu coloquei lá um link do YouTube, vocês ficam conhecendo o nosso canal, e lá tem mais aulas. Tem muitas aulas que eu usava na escola, tá? No passado, eu tive que criar um canal no YouTube, porque eu gravava as aulas da escola, do Paniago, onde eu dei aula por 2 anos, eu deixava no canal do YouTube, tá certo? Mas lá tem mais aulas que vocês podem acompanhar. O que pode ser citado? As citações podem ser trechos de documentos, frases de grandes personalidades, trechos de músicas, obras literárias ou audiovisuais, como livros ou filmes. As séries também, tá? Ou dados de pesquisa. Portanto, isso aqui. Muitas dessas citações podem estar nos textos motivadores. Tá? Mas se você tirar uma citação do texto motivador, olha a dica que eu vou dar. Tá certo? No Brasil, 70% da população gosta de futebol. Você não vai citar isso, você vai botar que no Brasil 30% não gostam de futebol. Certinho? Aí você não estará copiando o texto. Essa é uma dica, tá? A proposta de redação, principalmente as pesquisas, elas podem ser usadas, mas cuidado, as cópias realizadas dos textos motivadores serão desconsideradas. O candidato pode parafraseá-las escrevendo seu entendimento acerca do que leu, mas nunca copiá-las. Tá certo? Se eu falar 70% da população, tá, gosta de futebol, você pode colocar
A grande maioria gosta de futebol. Ou 30% não gosta. Tomem cuidado na citação para não copiar o texto de apoio. Isso é prejudicial da ideia de falta de criatividade, da ideia que você não tem repertório. E cuidado com o vocabulário. Certinho? Além de tomar cuidado para não plagiar nenhum conteúdo. Tá? O plágio é crime. Na redação você não vai ser condenado por plágio, mas você vai ser penalizado. Você pode até perder sua prova, seu concurso. Tá? Ao usar citações apenas para embelezar o texto e mostrar seu conhecimento. Tá certo? Ele não pode prejudicar a sua redação. Isso dá a ideia que você tem riqueza no seu conhecimento, no seu dia a dia, que você lê, que você assiste, tá? Algum jornal importante. Tá? Um exemplo de citação que eu vou passar para vocês agora, tá? Vou dar o tema, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Ela assegura às pessoas o direito à saúde, moradia, educação, segurança, entre outros. Tá? Então, geralmente, a redação de concurso ela traz polêmicas ligadas à violação desses direitos fundamentais. Então, citar a Declaração de Direitos Humanos, tá certo? E você, na sua redação, você não pode ferir, tá? O que tange a direitos humanos, tome muito cuidado. Quando você fere os direitos humanos, você pode zerar a sua redação. Então, um exemplo. Teve uma redação que a gente começou a corrigir, e quem falava em pena de morte, na primeira semana, a gente tinha que dar 0, tá? A gente tinha que dar 0 para a redação, porque ela estava ferindo aos direitos humanos. Mas devolveram todas as redações que a gente deu 0 e mandaram observar. Se essa questão de pena de morte fosse uma legislação, tá? E na lei brasileira existe a pena de morte? Existe sim, quando for deserção em tempo de guerra. Então essa previsão legal existe. Se há uma previsão legal, então não fere aos direitos humanos. Tome muito cuidado. Na conclusão de vocês, na proposta de intervenção, lembre que o Brasil é um dos países que mais tem leis no mundo. Tá? O Brasil tem muita lei. Então, a criação de uma lei não é uma sugestão interessante. Por que eu não aconselho? O Brasil tem lei de trânsito, ele tem lei que protege os dados, tem lei da informação, tem lei que protege contra a violência contra a mulher, tem a lei seca. Então, o Brasil, se a lei não é cumprida, a solução não é, a gente não vai dar a sugestão de criação de novas leis, ou leis mais severas. Você pode sugerir que a lei seja aplicada, que a lei seja cobrada, que a fiscalização em relação a determinado assunto seja melhor empregada. Certinho? Então, tomem muito cuidado na proposta de intervenção de vocês, quando vocês falarem em criar leis. Tem a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o Brasil tem lei para tudo. É um país... E as leis, elas são interessantes. Podem não ser cumpridas da melhor forma. Mas uma sugestão, não coloca criar lei. Não coloca tudo na conta do governo, não coloca tudo na conta do poder público. Você tem que se incluir, você faz parte da sociedade. Todos nós temos as nossas obrigações para melhorar a situação, então a gente não pode colocar a culpa no governo. Então, se é uma questão de educação, cabe ao poder público fazer campanhas de conscientização da população, dos alunos, dos pais, cabe à escola fazer cumprir, cabe à família. Vocês viram que uma mesma situação tem esses 3 agentes? O poder público, a escola, a família, a mídia. É interessante também, quando eu falo mídia, tá certo? A mídia é a imprensa, pessoal. É a imprensa. É a imprensa. O
governo, através da mídia, porque daí ele paga essa propaganda, é o investimento que ele vai fazer. Ele pode fazer campanhas de conscientização. Um assunto polêmico, a vacina. Então, nós teremos uma palestra aqui, em comemoração ao aniversário de Campo Grande, dia 25, com um pesquisador que ele está pesquisando sobre os efeitos da Covid e a importância da vacina. Ele é professor nosso lá na UFMS. Então, essas vacinas que foram aplicadas no interior, aqui a Janssen, ele vacinou a população toda, ele está fazendo uma pesquisa para comprovar a importância da vacina. Então, é uma campanha de conscientização, tá? Feita pelo poder público e pela universidade, agindo como pesquisa. Beleza? Então, vamos lá. Como usar as situações, pessoal? Então, elas podem ser usadas no começo para introduzir, tá? No desenvolvimento, para embasar. E na conclusão ou proposta de intervenção, tá? Para ajudar nessa proposta de intervenção. Tá? Nós temos dois tipos de citação. A citação direta, e essa você tem que lembrar exatamente o que a autoridade falou, exatamente o que saiu publicado na revista, exatamente o que saiu no jornal. Ela é direta. E a citação indireta? Como é que a gente vai fazer uma citação direta, pessoal? Tá certo? Ela deve ser igual ao conteúdo original. E lembrem que eu acabei de falar para vocês, se o texto não é seu, você vai colocar entre aspas, citando o autor. Exemplo. Segundo o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, segundo a declaração, esse é o autor, onde veio. Entre aspas, o que foi falado, é um artigo da lei. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Esse assunto também, ele aparece na nossa Constituição. Na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei. Isso vem no artigo 5º. Tomem muito cuidado ao citar o artigo 5º da Constituição Federal na sua redação. Porque muitos itens, quando fala em lazer, moradia, é artigo 6º, não é artigo 5º. Então, a gente coloca tudo na conta do artigo 5º. Tomem muito cuidado. Quando for usar uma citação, cuidado para não errar. Perfeito? Pode colocar, de acordo com a Constituição Federal, vai ficar muito vago. Então, se você souber o artigo, a seção que foi publicada, dá a ideia que você tem conhecimento, que você lê, que você sabe dos seus direitos e das suas obrigações também. Citação indireta, pessoal. Tá? Você não copia exatamente. Você parafraseia a ideia original, transcrevendo com as suas próprias palavras. Tá certo? Exemplo. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todas as pessoas têm o direito de serem livres, serem tratadas com dignidade e terem direitos iguais. Eu falei a mesma coisa que no anterior, não corri o risco de escrever alguma coisa errada e não precisei colocar aspas. Prestem bem atenção. Não precisei colocar aspas. Como é que a gente começa uma citação? Segundo fulano de tal. De acordo com fulano de tal. Conforme fulano de tal. Para fulano de tal. Tá? Sempre citar o autor. Sempre citar o autor. Até que eu falo para vocês, a gente disponibiliza a aula para vocês, essa aula que vocês recebem lá nas atividades. Eu autorizo que usem essa aula, mas lá na última, citem o autor, do jeito que a gente cita o autor, que nos ajudou a fazer essa aula aqui, o gramático, de onde a gente copiou as questões. A gente tem que dar o crédito, tá, a quem fez o trabalho. Então, é que nessa citação aqui, você tem que citar o autor. Tá certo? Se você não lembrar da citação com clareza ou o nome do autor, é melhor nem usá-la. Tá? A ideia da citação é estabelecer um link com outras disciplinas. Ao usar algo errado ou incompleto, o candidato demonstra o oposto, o não conhecimento. É melhor escrever o que se conhece sobre o tema com suas próprias palavras. Tá? Detalhe, eu não vou falar de futebol e usar Paulo Freire como uma situação. Paulo Freire é educação. Tomem muito cuidado com de quem vocês vão tirar um texto. A gente percebe do aluno que ele tira e usa a mesma citação para todos os textos.
O avaliador, ele não é besta. O avaliador não está corrigindo uma redação de aluno de ensino médio, que tem de 15 a 18 anos. Então, quem vai fazer as provas que a gente faz, as seleções, ou no dia a dia, para escrever um texto para um pai de aluno, o pai de aluno, ele vai ler o teu texto, e acontece isso, aquele bilhete da escola que você manda, e o pai que corrige, tá certo? Olha aqui, ele não quer saber se o diretor que assinou não é professor de redação, se a coordenadora que assinou não é professor de língua portuguesa, ele vai corrigir. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos textos, certinho? Vou dar um exemplo, tá, de citação começando a redação, tá certo? Eu vou dar 3 modelos de introdução de redação. Isso vai ficar para vocês, pessoal. Tá? Os desafios da educação no Brasil do século XXI. Prestem bem atenção. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que, agora o que ele falou, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Ponto. Comecei a redação com uma citação. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino. Aqui ele já começou a falar. Quando tem proposta de intervenção, ela pode aparecer durante o texto, não só no último parágrafo. Então, aqui eu introduzi a redação com uma citação. Como não são todas as palavras minhas, eu coloco entre aspas. Tá? Um exemplo de início de redação com uma definição. Tá? Então, ou uma citação, uma definição, eu vou definir, vou explicar o assunto. Olha o tema da nossa redação aqui. O sedentarismo, o grande mal do século? Ele está perguntando. Define-se como sedentarismo, ou sedentário, o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Ponto. Eu defini o que é sedentarismo. O que é uma pessoa sedentária. Eu posso começar a redação assim. Tá certo? Vocês viram que eu passei 2 máscaras de redação para vocês. Para vocês terem essa base. E com essas máscaras, você coloca qualquer tema dentro dessa redação. A redação de hoje, da aula 8, eu estou passando antes da última aula, que quinta-feira eu já quero comentar algumas redações com vocês aqui. Eu quero comentar as redações dos senhores. Não vou citar os nomes, mas a gente vai comentá-las aqui. Tá certo? Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol, problemas cardíacos, são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Opa, introdução perfeita. Olha só, eu usei esse tema como uma definição, mas eu posso usar o mesmo tema como uma exemplificação. Ó, segundo a Constituição Federal de 88, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar pelo bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Eu exemplifiquei. Tá? E fiz uma citação. Assim faz necessário que o poder público atente-se para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Perfeito, já tem uma introdução. Vocês viram que redação é mecânica aqui? Não é matemática, é fazer conta, é escrever. Aí o aluno me falou hoje à tarde, professor, para fazer uma boa redação tem que ler muito? Não, tem que ler e escrever. Tá? Na hora não vai sair. Tá certo? Aí eu estou lendo bastante, na hora sai. NHS, na hora sai. Não sai. Tá certo? Você tem que escrever, você tem que corrigir. Tá? Você pede para alguém ler. Sempre um colega tem um olhar mais atento e pode nos auxiliar. Ah, então a redação não tem que ler. Tem que ler e escrever. Tá certo? Agora aqui, são 6h58. Eu tenho um tema para discutir com vocês, tá? Sobre a segurança pública. Tá? Até esse tema tem naquela aula que eu mandei o link para vocês. Tá? De repente, você até assistam essa aula. São 7 horas, né? 10 minutinhos de intervalo e a gente já volta para discutir esse tema, falar de mais alguns assuntos e tem que ver sujeito e predicado. Beleza? Pessoal, a gente colocou para vocês aí essa máscara de redação que eu apresentei hoje para temas
polêmicos, ela vem mais carregada. Ela vem perto das 30 linhas, quando a gente for escrever, tem que tomar muito cuidado. Certinho? Então, mandei no grupo aí. Tá? Quem não está no grupo. Pessoal, qual que é a proposta do curso de gramática, o curso de língua portuguesa, esse avançado? Tá? São temas mais puxados um pouquinho. A gente vai dar mais uma aprofundada na sintaxe, principalmente. Quem já participou de 1, 2 cursos nossos, tá? Com certeza não terão dificuldades. Se é a ideia de vocês dar aquela aprofundada, tá? Que a gente vai fazer questões mais contextualizadas, né, no curso. Tá? Acho que tem quantas vagas, Vanusa? Dá uma olhadinha, você já preencheram. Tá? 3 vagas ainda, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, aqui. Pessoal, segurança pública, tá? Então, algumas coisas, alguns textos de apoio e uma dica para fazer esse concurso, essa redação, para quem desejar. Essa redação está lá na atividade 8? Não. É outra redação que eu vou deixar o tema aqui para vocês. O Brasil atingiu o maior número histórico de mortes violentas e intencionais, em 2017. A taxa de 31,6 mortes a cada 100 mil habitantes. A questão da segurança é um assunto com vários desdobramentos, que pode cair na redação de seu concurso. Certo? Ah, só o de polícia? Não. Que possa cair em outro concurso também. Tá? Como combater a onda de violência urbana na sociedade brasileira? Tá? É um tema de segurança pública. O fluxo populacional das cidades no século passado, a desigualdade social, o aumento da tensão entre facções criminosas e a polícia tem impacto direto no aumento da violência urbana. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, de 2018, foram 175 assassinatos por dia, 7 por hora, um aumento de 2,9% em relação a 2016. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Os desafios da segurança pública no Brasil. Isso aqui é um outro tema, tá? Eu estava apresentando vários temas de redação, se a gente for trabalhar o tema de segurança pública. Na quinta-feira, trabalharemos temas de educação, tá certo? Sobre educação, que provavelmente poderá cair no nosso concurso, né? Investimento em segurança pública aumentou aproximadamente 7%, segundo o 12º Anuário de Segurança Pública de 2018, contabilizando um gasto de 9,7 milhões. Porém, no total de gastos do país, a segurança pública representa 2,5%. Em países desenvolvidos, o percentual é de 4,5%. Então, nós estamos muito aquém, tá? Isso aqui vai para a plataforma com atividades, tá? Essa aula aqui. Aí eu já salvo e mando no grupo para vocês. Essa aula em PDF, tá? Então, a gente investe em segurança pública praticamente a metade do que se investe num país desenvolvido. O porte e posse de armas no Brasil. Isso aqui pode cair em qualquer concurso, tá? Mas que é tema, é assunto muito discutido. O tema está e é polêmico, e está em alta, principalmente após o decreto do governo Bolsonaro que flexibiliza as regras para a posse de arma de fogo no Brasil. De um lado, temos pesquisas que mostram que quanto mais armas, mais mortes. De outro lado, cidadãos reivindicando o direito de se defender. Sistema prisional brasileiro. Tá? Certo. Falar de segurança pública também, pessoal. Tá? A prova pode abordar os problemas de superlotação, a falta de condições de higiene, infraestrutura e infrações aos direitos humanos dentro dos presídios brasileiros. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, tá, o Brasil tinha 727 mil presos em 2016. Entretanto, o sistema prisional suporta apenas 368. Metade, né, pessoal? Metade. Expondo sua superlotação. Outro tema de segurança pública também, saúde mental também. Justiça com as próprias mãos. A falta de segurança no Brasil. De acordo com o Atlas de Violência,
O Brasil alcançou a marca histórica de 65 mil homicídios em 2017. A situação aumenta a sensação de insegurança e surgem mais ideias e casos de cidadãos fazendo justiça com as próprias mãos, desacreditados no poder do Estado. Se o segurança pública pode falar tudo isso, a gente vai trazer de educação. Então vamos lá, pessoal. Vou dar uma máscara aqui, tá? A introdução e vocês nos pontinhos, vocês seguem escrevendo sobre esse tema. Vocês só vão fazer esse tema, é claro, depois que você fizer atividade 6, 7 e 8. Pelo amor de Deus, não vamos reprovar no curso por não fazer atividade. E nós temos que fazer atividade até dia 6, tá? Vulgarmente conhecido como sexta-feira agora. Certinho? Nós temos que fazer as atividades. E não me coloca a redação copiada, por favor. Fiquei triste com redação copiada da internet. Pelo amor de Deus, pessoal. Vamos escrever, tá certo? Mas quem fizer redação hoje e amanhã, e quinta durante o dia, se der tempo, eu já trago para comentar aqui. Então, olha só, desenvolva a redação sobre o tema: os desafios da segurança pública no Brasil. Tá? Aqui o esqueminha da redação, o título, na primeira linha centralizado. Vocês vão começar a redação assim. Segundo a Constituição Federal de 88, seu artigo 144, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Assim se faz necessário que... Aí é com vocês. O segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiramente, vírgula. E vamos escrever os argumentos do primeiro parágrafo. Por outro lado, aí eu não posso começar segundamente, professor? Não, não existe segundamente, tá? Então, por outro lado, então, vai contrapor causa e consequência, aspectos positivos e negativos, tá? E a conclusão infere-se, portanto, e é a conclusão de vocês. Tá? Pode ser uma retomada ou uma proposta de intervenção. Se for proposta de intervenção, não podemos esquecer que ela deve ter quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, por que vai fazer, para que vai servir aquilo que vai ser feito. Tá? Tem que ser bem detalhada, tá certo? Vocês vão receber esse slide aqui. Tá? Eu vou salvar em PDF e já mandar no grupo antes que acabe a aula, até para que vocês já possam fazer. Tá bom? Que a gente vai disponibilizar amanhã para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então, deixa eu fechar aqui. Eu posso até salvar já esse slide. Pessoal, tem que dar um jeitinho até sexta-feira, hein? Tá? Fazer atividade, senão você não consegue atingir, porque vale presença, tem que ter 75, tá certo? Tem que ter 75% da presença. Bom, eu coloquei aqui alguns modelos de conclusão, tá? E vou projetar para vocês. Ele não vem aqui no nosso modelo de slide, tá? O curso acaba quinta, as atividades sexta. Tá bom? Deixa eu ler para vocês aqui alguns modelos de conclusão que eu acho interessante. Certinho? Aí, esse modelo eu vou mandar no grupo para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Ctrl mais. Aumentou, foi nada. Vamos lá. Modelo 1. Caso se vislumbre uma transformação positiva, cabe ao MEC. Eu gosto desse verbo, cabe. Tá? É melhor colocar assim, o MEC deve. Tá? Cabe ao MEC quer dizer a mesma coisa, mas mais suavizado. Uma revisão da grade curricular ultrapassada, de modo que se passe a contemplar as expectativas dos alunos, além de suas realidades imediatas e futuras. Ponto. As escolas, enquanto detentoras de alguma autonomia, podem também rever suas metodologias de ensino, investindo na formação de professores e em seu maior preparo para lidar com as demandas atuais dos jovens. Ponto. Eu já falei do MEC, já falei da escola, 2 agentes. Uma inovação tanto de forma quanto de conteúdo, talvez desperte um interesse até então inexistente por parte de muitos estudantes brasileiros. Essa é uma conclusão. Modelo 2. Portanto, se o nível educacional brasileiro não apresentar melhoras, o futuro desenvolvimento da nação será inevitavelmente afetado,
a menos que alguma ação seja perpetrada por seus governantes. Um recurso seria remodelar o conteúdo curricular brasileiro, com base no que é praticado nos países desenvolvidos, que desfrutam de solidez no sistema de ensino, adaptando-o à realidade brasileira, em um primeiro momento. Dessa maneira, mesmo apresentando defasagem no conhecimento formal adquirido até hoje, os estudantes poderiam conseguir acompanhar as disciplinas. Modelo 3, da mesma conclusão, tá? Diante do exposto, é possível perceber que existem razões com bases ideológicas que impedem o Brasil de ter um sistema de ensino exemplar. O caminho para sair dessa armadilha é o mesmo que tem pressionado políticos a recuar de suas decisões. O poder da manifestação. Mas o povo precisa aprender a se organizar para discutir assuntos de impactos menos imediatos, mais imperiosos, como o investimento maciço em educação para todos e de qualidade, exigindo o corte de gastos em áreas que não impactem tanto no futuro de uma nação, tais quais os dos órgãos e secretarias atrelados ao governo federal. Mais um complemento. Com base no que foi discutido, pode-se afirmar que o professor brasileiro não logra de reconhecimento de que usufrui os de outras nações, apesar de ter um papel fundamental no ensino. Para reverter essa situação, é imprescindível que os repasses para a educação sejam aumentados pelo governo federal, pois as medidas instantes, como aumentos de salário, cursos de aperfeiçoamento e até a exoneração de docentes desqualificados exigem verba. Mas, acima de tudo, o sistema de seleção deve filtrar quem realmente tem vocação para o ensino, pois, como disse o jornalista Alexandre Garcia, ensinar é uma missão, não uma profissão. Certinho? Esses modelos eu mando para vocês, tá? Esses modelos de conclusão. Eu não sei se eu já não coloquei para vocês esse modelo de conclusão. Acho que hoje, não lembro se eu coloquei já. Certinho? Ainda não, então vou colocar, tá? E é bom vocês guardarem que todos eles têm a ver com a educação, tá? Esses modelos de conclusão têm a ver com educação. Então, eu acho importante, tá? Que vocês guardem esses modelos. Beleza, pessoal? Bom, vamos abrir a atividade 8. Tá? Atividade 8, para a gente ver o que a gente vai trabalhar de hoje até quinta. Vamos lá. Eu vou abrir, você só acompanha comigo aqui. Se não faz a redação agora, a gente vai discutir o tema de redação, tá? Atividade 8, uma redação completa. Só que a gente vai pedir para vocês? Façam uma proposta de intervenção, tá? É o que eu vou pedir para vocês. Que nessa redação vocês façam uma proposta de intervenção naqueles moldes que nós trabalhamos com vocês hoje. Eu não estou conseguindo entrar aqui. Entrei. Atividades. Atividade 8. Tá? 9 a 10 a gente já fez em sala. Imagine um mundo sem vacinas. A gente está falando sobre a vacina. O texto 1. Tá? A vacina contra... Falando de outras vacinas, tá? E um texto 3 com algumas informações, dados estatísticos, que você pode usar também. Qual é a proposta da redação? Qual é a proposta da nossa redação? Tá? Produz uma dissertação sobre a obrigatoriedade da vacina no Brasil contemporâneo. Tá? Então, deixa eu colocar na tela que eu esqueci. E hoje, eu não sei, eu não fui pesquisar, para não falar que é fake news, alguém publicou, eu vi publicado em alguma rede social, que o STF falou que não é ilegal obrigar a vacinação. Tá certo? Então, ontem voltou o presencial na UFMS para quem não tem aqueles casos, né? Que você pode trabalhar home office. Já são diferentes do município. Tem mais coisa que eles podem pegar esse afastamento também para trabalhar em casa. Não deu metade do pessoal trabalhando, viu? Nem a metade voltou. Tá? Então, nós vamos fazer uma redação sobre a obrigatoriedade da vacinação no Brasil. Eu coloquei aqui, tá? Sobre os textos de apoio, né?
que precedem a proposta de redação sobre a obrigatoriedade da vacina no Brasil contemporâneo. Justificam a necessidade de rigor na aplicação de uma legislação que visa saúde pública, individual e coletiva, já que as vacinas são essenciais para blindar o organismo contra doenças altamente contagiosas. O ECA, que reúne normas com o objetivo de proteger o direito à vida, à saúde de crianças e adolescentes, estabelece que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Ela é obrigatória desde a formulação do Plano Nacional de Imunização de 1970, que prevê a aplicação de vacina desde os primeiros dias de vida dos bebês nascidos no país. No entanto, a origem de recentes surtos epidêmicos no Brasil e no mundo está associada ao crescente espaço conquistado por grupos adeptos do movimento anti-vacina, que ganharam força principalmente após a publicação de um artigo científico do médico inglês Andrew, não vou me arriscar a falar sobre o nome dele, por associar o aumento do número de crianças autistas com vacina da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba, rubéola e cachumba. Apesar do artigo ter sido mais tarde desmentido e considerado fraudulento, forneceu argumentos para que os pais assustados deixassem de vacinar os filhos, o que acontece também em grupos com costumes conservadores, que não vacinam seus filhos por motivos religiosos. Assim, a tese deveria encaminhar-se no sentido de defender a obrigatoriedade da vacina, afirmando que o seu não cumprimento resulta na quebra de um contrato social que, nas últimas décadas, salvou milhões de vidas e não pode ser rompido com alegações infundadas, nem baseadas em direitos individuais que se sobreponham ao coletivo, ou caminhem na contramão dos avanços da medicina. Propostas para uma melhoria na aplicação da lei para constituir a conclusão, divulgação ampla das datas de vacinação, alertas nas redes sociais sobre fake news que suscitam a confusão sobre a eficácia das vacinas, alargamento de horários nos postos de saúde em que são aplicadas, instalação de pontos de vacinação em parques, clubes e igrejas, e a realização de mutirões em áreas carentes, entre outras. Isso aqui é proposta de intervenção. Tá certo? Então, aqui, num concurso, fatalmente, a maioria vai defender que tem que ser vacinado. Tá certo? Que deve ser vacinado. Então, por muitos motivos, tá? Alguém quer escolher a vacina, mas você tem que tomar a vacina que tiver, né? Então, vocês terem uma ideia, antes de ontem, né? Era 28 anos, hoje é 27, 26. Será que tem menos gente de 27, 26, quando o pessoal vacinou com 40 e poucos, que era uma idade por dia? Certo? Acho que a gurizada não está aparecendo para vacinar. E para que comece a diminuir de verdade, a gente tem que vacinar 70% da população, né? Para começar a diminuir de verdade os casos. Beleza, pessoal? Então, fechando por aqui, essa é a atividade 8. Tá? Vocês vão escrever. Esse comentário aqui é uma sugestão. Esse que eu li agora está lá na plataforma. É uma sugestão que você pode tratar. Tá certo? Lá na prova não virá isso, tá? Lá virá só os textos de apoio. Professora do trabalho. Oi. Professora do trabalho, a fila estava virando quarteirão, mas não tinha vacina para todo mundo. Tem lugar que está bem vazio, tipo Albano Franco, tá? E quando eu fui vacinado, eu vacinei um dia depois que eu cheguei, acabou a reunião, chegou, já tinha acabado. Tá certo? Acho que os postos menores, se não for de manhã, corre o risco de não ter vacina à tarde. Albano Franco, tá? O CDB, acho que o CDB é um lugar que, pelo que me falaram, né? É um lugar que não tem muita fila. Ah, mas é longe. Mas se você tem que vacinar, vai atrás, né, gente? Tá? Horários bons para vacinar, acho que é meio-dia. Tá? Isso hoje que tinha acabado a vacina, Marcelo? Ontem nós vacinamos 140 pessoas. A vacinação é 140. Na unidade básica de saúde, começa a vacinação 1h e termina às 16h45. Tá. Eu achei uma das sugestões é ampliar, até na proposta aqui, né? O horário de vacinação, ampliar os lugares. Já saiu aqui, amanhã, primeira dose, pessoas com 26 anos, então não vacinou todo mundo hoje. Tá certo? Segunda dose da Pfizer, segunda dose da Coronavac. Tá? Já chegou aqui pra gente.
pessoal da Escola de Governo já mandou. A gente recebe todo dia esse horário. Nos drive-thru vai até 10 horas. Da noite, né? Isso, 22 horas. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Professor. Oi, filho, pode falar. Essa máscara que o senhor mandou é para fazermos a atividade 8? Isto. Tá? Obrigado. A outra máscara é a atividade 7, que a conclusão é para qualquer redação serve aquela. A de hoje é mais para temas polêmicos. E esse tema da vacina é um tema polêmico. Foi um tema bem escolhido para vocês trabalharem, tá? Vocês viram que vocês têm que... dificilmente você tem a possibilidade de ter duas... ter contraponto, né? Então... A 8 eu enviei já para o senhor. Tá bom. A 7. A 7. A 8. Tenta enviar até amanhã, pessoal. Faça hoje, faça amanhã. Que daí eu já corrijo algumas. Claro, quem não der, faz na sexta. Não pode passar de sexta. A gente não vai esticar. Tá certo? Ok, obrigado, professor. Não pode passar de sexta. Mas daí, a atividade 3 a gente vai corrigir mais na semana que vem. Mas aí vem o feedback de vocês lá. Vai aparecer. Tá certo? Bom, pessoal, agora nós vamos... Tá? Tem mais 20 minutos de aula. Vou trabalhar sobre o sujeito aqui, termino na quinta. E quinta a gente vai falar mais sobre redação, tá bom? Hoje a gente falou mais sobre redação, né? E menos sobre a parte de gramática. Mas esse assunto de hoje eu acho importante, principalmente porque às vezes a pessoa escreve e não se dá conta de procurar o sujeito, né? Se todo verbo tem sujeito, se toda oração tem sujeito. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Beleza. Então, olha só. A curso de língua portuguesa, vamos lá. Conceitos básicos de sintaxe. É sintaxe e não sintaxe. Tá? Tem som de X mesmo. A frase é todo enunciado linguístico de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Oração é a frase que se organiza ao redor de um verbo. Então, a frase, não necessariamente nós temos um verbo. Período é a frase constituída por mais de uma oração. Tá? Uma oração ou mais. Então, por isso, quando eu falo que na introdução tem que ter 3 períodos, tá certo? São 3 pontos finais. Tá? Não são 3 orações. Beleza? Vamos lá. Oração. Tá? Na oração nós temos os termos essenciais que eles não podem faltar. Tá? Isso aqui, ó, para quem consegue mexer com o mapa mental, ele estuda e faz o resuminho dele em cima disso aqui. Antigamente a gente fazia o resuminho, né? O resumo à mão. Tá? A gente pode fazer também fichas de resumo. Tá? E você destinou lá 3 horas para estudar por dia, pelo menos a última meia hora, tá? A última meia hora é para você ler as fichas de resumo. Então, você tem que ter um tempo diário para fazer questões e ler os resumos. Não adianta você fazer o resumo e nunca mais ler. Tá certo? E você vai estudar 3 horas por dia. Você estuda 1 hora, descansa 10 minutos. Levanta, sai, toma uma água, vai ao banheiro, dá uma caminhada lá fora. Tá certo? Aquele cara que é pai de pet, né? Dá um ossinho pro cachorro e volta para estudar. Aí você vai estudar 50 minutos. Vai descansar 15. Vai estudar 45, daí você para. Não rende mais de 3 horas direto. Tá certo? Então, olha só. Você vai estudar 1 hora, descansar 10 minutos. 50 minutos, descansar 15. Estudar 45, daí você para. Vai somar 3 horas. Tá? Obrigado, Ivanildo. Dá 3 horas, mas vai ter esse horário de descanso. Você vai estudar as 3 horas de uma matéria só? Não. Tá? É 1 hora português, conhecimentos pedagógicos, e a última hora para fazer questões e ler os seus resumos. E atualizar esses resumos. Hoje eu ouvi perguntar no grupo que tinha alguém que tinha comprado a LDB esquematizada. Tá? Só coloca a foto para nós, por favor, no grupo. E onde você comprou, o pessoal comprar é interessante. Tá certo? Lá na Saraiva, um domingo eu fui comprar, minha filha resolveu fazer concurso agora, está fazendo o 2º ano de Direito, e vai ter um concurso na Federal. Já autorizaram, né? Vai ter essa publicação logo.
e encontrei lá uma apostila completa, 1000 páginas praticamente, para concurso, para ensino médio. Aí tem todos os direitos, tem informática, tem português, matemática, por R$ 27,00. Ela custa 270 e saiu por R$ 27,00. Então, lá na Saraiva do Bosque dos Ipês. Não sei se no site você consegue comprar, tá? Mas tinha bastante lá. Uma indicação para vocês. Tinha uma gramática lá, uma que eu vou usar para dar aula de linguagem jurídica no curso de Direito, começa agora essa semana. Está saindo por R$ 13,00 a gramática. Certo? A gramática boa. Então, os termos essenciais da oração. O que não pode faltar? Sujeito e predicado. O professor tem oração sem sujeito, tá? Mas a oração tem sentido completo. Então, os termos essenciais, sujeito e predicado. Nós temos os termos integrantes da oração. Tá certo? Objeto direto, objeto indireto, que se refere a um verbo, né? O complemento nominal, o agente da passiva, né? Quando for voz passiva. Me lembre na próxima aula de trabalhar as vozes do verbo aqui. Por favor, alguém me lembra no começo da aula, me lembra durante a quinta mesmo. Eu vou separar o slide. 10 minutinhos, mas é muito bacana. Tá? Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, quando é verbo de ligação, predicado é nominal. Temos os termos acessórios da oração, tá? O aposto, o adjunto adverbial, que é muito importante. A gente viu como começar uma redação usando adjunto adverbial, o adjunto adnominal. Alguns gramáticos classificam o vocativo como um termo acessório, mas a maioria não. É um termo que não se classifica nem nos acessórios, nem essenciais, nem integrantes. Tá? O vocativo que é um chamamento. Perfeito? Isso aqui tem programinha que faz esse mapa mental aqui, esse organograma, né? Sujeito e predicado, tá? São os termos fundamentais da oração. A língua portuguesa geralmente é bimembre, ou seja, tem um sujeito e um predicado. Exemplo, sujeito. Riqueza não traz felicidade. Riqueza, sujeito simples, um núcleo apenas. Não traz felicidade, predicado, tá? Verbo trazer, verbo de ação, predicado verbal. Ele e ela estavam exaustos. Ele e ela, sujeito composto, porque tem mais de um núcleo. Tá? Estavam exaustos, predicado nominal. Porque quando o verbo for verbo de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, andar. Tá? Quando o verbo for de ligação, o predicado é nominal. A criança vibrou com um pequeno presente. Tá? Então, predicado é sujeito simples, a criança, predicado verbal. Fizeram anotações e perguntas. Quando eu não posso determinar quem é o sujeito, mas sei que alguém praticou a ação, eu vou chamar esse sujeito de indeterminado. E quando é que ocorre sujeito indeterminado? O verbo na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o pronome ser. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Tá? Eu começo o slide de hoje, mas termino na próxima aula, tá? Sem correria, a gente vai ver esse assunto passo a passo. Sujeito é o termo que representa o ser sobre o qual se diz alguma coisa. A pequena flor recebia feliz os raios do sol. A pequena flor é quem recebe, é de quem se fala, né? A pequena flor é o sujeito. Mas no sujeito nós temos o núcleo, a parte mais importante. Nesse caso aqui, flor. A pequena, que vem junto do nome, são os adjuntos adnominais. A é um artigo, pequena é um adjetivo. Meus 2 filhos moram longe de mim. Tá? Meus 2 filhos, sujeito, moram. Certo? Moram é um verbo que não precisa de complemento. É um verbo intransitivo, longe de mim. Tá? É adjunto adverbial de lugar, né? E meus 2 filhos, quem é a parte mais importante? Filhos. Filhos moram longe de mim. Então, os meus 2 são os adjuntos adnominais, os meus pronomes, 2 numeral. Quem são os adjuntos adnominais? Artigo, numeral, pronome, tá? E adjetivo. Tá? Então,
sujeito e predicado, a pequena flor, sujeito, recebia feliz os raios do sol, recebia, verbo de ação, tá? E estava feliz, tem um predicado, verbo nominal, que tem ação, mas tem a parte, o estado. Meus 2 filhos moram longe de mim, é um verbo intransitivo, então o predicado é verbal. O sujeito pode vir antes do verbo, o aluno estudava atentamente. Ele pode vir depois do verbo, estudava atentamente o aluno. E pode vir no meio, atentamente o aluno estudava. Então a gente tem que ter muito cuidado. Na nossa redação, nós não vamos fazer essa gauchada de colocar o sujeito depois. Certinho? Nós não vamos fazer isso. Tá? Nós vamos colocar na ordem direta. O que é ordem direta? O aluno estudava atentamente. Bom, estudava e estava atento, né? Por quê? Para a gente não confundir, chegar no final da oração, na hora de passar limpo, depois que passa limpo, eu percebi que tem oração sem nenhum sujeito, ninguém praticou a ação. O núcleo do sujeito é a parte mais importante. O gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Tá? Gato dormia no telhado. Eu falaria tudo. Então, o sujeito, o gato de pelos longos. Qual é a parte mais importante? O gato. Esse é o núcleo do sujeito. Meus 2 filhos moram longe de mim. Qual é a parte mais importante? Filhos. Então, esse é o núcleo do sujeito. E quando o sujeito tem um núcleo só, é sujeito simples. Exemplo, o banco foi destruído pelos assaltantes. Certinho? Então, o sujeito paciente, né, ele sofre a ação. Por isso que isso aqui é uma voz passiva. Certo? Como é que eu transformo isso aqui numa voz ativa? É isso que eu quero que vocês me lembrem no começo da aula que vem, para a gente fazer. Os assaltantes destruíram um banco. Nós vamos aprender isso na próxima aula. Classificar a voz do verbo e transformar a passiva em ativa e a ativa em passiva. Beleza? Então, o sujeito simples é aquele que tem um núcleo apenas. Exemplo, uma questãozinha do CESP. Tá? Ana Paula e Natália estudam perto de casa. Tem mais de um núcleo? O sujeito é composto? É. Então, possui mais de um núcleo. O núcleo, o sujeito é simples, mas o núcleo, o sujeito é composto, pessoal. 2 primos e 2 amigos e 2 primos resolveram se aventurar em uma casa abandonada. Tá esquisita essa história aqui, né? Então, amigos e primos são os núcleos do sujeito. Casa abandonada. Aqui, esse aqui é bonitinho. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. O núcleo não aparece, mas é facilmente identificado. Tomamos o pote todo de sorvete. Sujeito não expresso, nós. Ele é oculto porque não aparece. Ele é elíptico, que tem uma figura de linguagem aqui, a elipse. A gente retirou, deixou de citar, tá? Mas a gente sabe quem é. E desinencial, é pela desinência do verbo. Tomamos, é primeira pessoa do plural, então é nós. Perfeito? Vamos lá? Então, tem aqui o link das nossas mídias, tá, pessoal? Facebook, Instagram, tá? Do professor é professor Sandro. Instagram, professor Sandro Dornelles, tá? No Instagram e no Facebook. A gente sempre coloca os cursos que estão acontecendo na IGOV, notícias de concurso, tá bom? Sujeito elíptico também é chamado sujeito implícito, sujeito oculto ou sujeito desinencial. Só expliquei que eu já tinha falado. Tá? Pode ser qualquer um dos 3. Tá? Os 3 são a mesma coisa. Dependendo do concurso, ele fala que é oculto, concurso mais simples. Desinencial, um concurso mais puxado, concurso do CESP. Sujeito indeterminado, pessoal. Sujeito indeterminado. Tá? A gente não pode determinar quem praticou, nem pelo verbo, nem pela presença dele. Contaram o seu segredo para mim. Tá certo? Então,
Alguém contou, mas não vou te falar quem é. Então, o sujeito é indeterminado. Terceira pessoa do plural. Mas pode aparecer também na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser. Aqui. Trabalha-se tranquilamente na empresa. A quem trabalha? Certo? Não ficou determinado. O sujeito é indeterminado. Perfeito? Nós temos os casos, já estamos terminando, tá? Os casos também, ó, uma questãozinha do CESP. A oração em destaque é um sujeito indeterminado. Ligaram para saber como você se sente. Certo, é um sujeito indeterminado. O fato de não poder ser identificado facilmente caracteriza o sujeito como indeterminado. Há 3 formas de indeterminar o sujeito, utilizando o verbo na terceira pessoa do plural, utilizando o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado por pronome ser, ou utilizando verbos no infinitivo impessoal. Precisa estudar. Tá? Vamos lá? Bom, nós temos o caso da oração sem sujeito, vulgarmente conhecido como sujeito inexistente. Em quais os casos que acontece sujeito inexistente ou sujeito, ou oração sem sujeito? Fenômenos da natureza. Chover, nevar, gear, ventar, entardecer, fazer frio, fazer calor. Escureceu cedo hoje. O sujeito é inexistente. Anoiteceu. É uma oração. Sujeito inexistente. Então, fenômenos da natureza é um caso de sujeito inexistente. Verbos haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, tá? Sempre na terceira pessoa do singular. Havia pessoas descontentes na fila do banco. Havia igual a existir. O havia fica na terceira pessoa singular. O existir vai para o plural normal. Houve algo de anormal aqui, tá? Então, anormal. O São Paulo tomou 5 do Flamengo. Mas já está vendo coisa normal, né? Houve no sentido de acontecer. Há meses que não a vejo. Há no tempo passado de fazer. Certinho? Participem da aula de quinta, tá? Que nós temos a pesquisa, tá? É importante para nós que vocês respondam a nossa pesquisa de satisfação com o curso, com o material didático, com a plataforma utilizada, com o desempenho dos professores. Isso é importante para nós, até para que possamos melhorar o nosso atendimento, preparar os nossos cursos futuros, tá? Sujeito inexistente ou oração sem sujeito, os verbos estar, fazer e ser na indicação de tempo ou fenômeno. Estava frio, fenômeno. Faz um calor terrível aqui, fenômeno. São 10 horas, tá? Tempo. Beleza, pessoal? Então, nós temos algumas questões, tá? Só que essas questões a gente fará junto de vocês no comecinho da próxima aula, certinho? Comecinho da próxima aula. Isso aqui eu vou salvar, redação de julho, e mandar para vocês, tá bom? Essa aula aqui, tudo que eu usei hoje, eu vou salvar e mandar para vocês em PDF, depois vai ser salvo lá no material didático de vocês. Beleza, pessoal? Então, amanhã, a aula com a professora Andréia, ela vai encerrar a participação dela no curso amanhã, e quinta a gente volta, tá, para comentar as redações que vocês fizeram, para terminar a correção aqui, fazer as atividades juntos, pode fazer um testezinho no começo, e na quinta-feira, tá, eu vou discutir uma redação para que vocês façam, não precisa nem mandar para mim, mas se quiser mandar depois que acabou o curso, a gente corrige, manda pelo WhatsApp mesmo, tá, sobre redação, sobre educação. Educação, ele não deixa de ser um tema polêmico, dependendo de como se aborda o tema educação, tá? A dificuldade de professores, o salário, a dificuldade dos alunos na pandemia, como fazer esse guri entender a partir de agora 1 ano e meio sem assistir aula. Então, a minha filha, ela voltou a assistir aula na segunda-feira.
começo do ano ela podia fazer aquele sistema de revezamento, mas estava muito insegura. Mas ela assistiu a semana passada, no domingo ela só falava disso, o dia que ela veio ficar comigo, sábado e domingo. Estava tão feliz e quer seguir indo, uma semana sim, uma não. É importante, tá? Quem já fez a atividade 8, não precisa fazer de novo, tá, pessoal? Tá? Pode deixar, eu quero... É interessante que quem vai fazer, faça com a proposta de intervenção. Beleza? Elisandra, vai com Deus. Tá bom? Obrigado, Denise. Isso aí, boa noite, pessoal. Vão com Deus. Tá, faltam 5 minutinhos. Alguma pergunta? Pessoal, vocês têm Professor, aquele material de concurso da Saraiva, esses R$17, o senhor tem o nome dele? Olha, ali na Saraiva tem uma estante só com livros na promoção. Tudo com 90% de desconto. Tá? Eu vejo aqui e mando no grupo a foto. Tá? Quando eu comprei, eu mandei uma foto para minha filha. Eu vejo aqui e mando no grupo. Esse para concurso, tá? Já mando. Ok. Beleza. Só aí, pessoal. Vamos com Deus. Boa noite. Fiquem com Deus, já estou em casa, né? A maioria.